Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo deste estudo que temos podido realizar pelas vias das telecomunicações, pelos recursos extraordinários que o Senhor tem nos permitido desenvolver na Terra, caminhando para o futuro, para aquele momento em que nós não necessitaremos da aparelhagem, que poderemos nos comunicar pelo pensamento. Buscamos, então, Senhor, nos qualificar, nos preparar para esse advento extraordinário, acolhendo as sementes do Teu Evangelho, da codificação espírita, buscando abrir os territórios do coração para que elas germinem, e nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, que possamos nos situar espiritualmente na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, amparados e acolhidos pelos nossos companheiros espirituais, para que o nosso trabalho seja proveitoso e obtenha o alcance almejado pela espiritualidade. Que assim seja. Muito bem, vou projetar já o texto de hoje. Nós vamos estudar o Apocalipse a partir do versículo 10 do capítulo 13. Na verdade, nós já estudamos o versículo 10. Vamos só acrescentar um ponto desse versículo 10, parte final dele, e vamos avançar para o versículo 11. Então, nós vamos fazer a leitura no versículo 10 em diante do capítulo 13. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Boa noite, Margarida. Vemos que você conseguiu entrar. Boa noite. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E o último versículo, 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta e recebera a ferida da espada e vivia. Nós, na semana passada, nós estudamos o versículo 10, que diz o seguinte: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nós aí já ressaltamos que esse cativeiro é o cativeiro da lei de causa e efeito,
no sentido amplo. E nós dissemos também que todas as vezes que nós, no campo particular aí, no contato social, nós cortamos a esperança ou o otimismo de alguém, nós já estamos mantendo essa pessoa no seu cativeiro interior. Muitas vezes a pessoa está buscando sair da dificuldade a duras penas e nós cortamos a alegria, a felicidade, e aí nós a mantemos no cativeiro. Então nós temos que ter bom senso, discernimento e para observar os graus de necessidade, de evolução das pessoas. Porque muitas vezes, na ânsia de nós queremos divulgar o Espiritismo, nós acabamos tirando alguém da tranquilidade em que ela se encontra, num determinado campo religioso. Então, é preciso muito cuidado da nossa parte, nesse aspecto. E o último lance desse versículo, eu quero comentar, porque acho que nós não comentamos. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, a paciência como a ciência da paz. Ciência da paz, que no nosso caso, de cristãos e de espíritas, não pode ser apenas o plano de sermos pacíficos, naquele sentido de não nos envolvermos com as pessoas com medo de problemas e outras coisas. O nosso trabalho é do pacificador, porque o pacificador é que é o bem-aventurado, que é o Filho de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacífico, muitas vezes, é o omisso. Ele se omite, com medo do que possa resultar daquele envolvimento. Então, ele perde oportunidades de crescimento, de progresso e de auxílio. Então, nós precisamos ter essa visão. E legítimo protótipo do pacificador é Jesus. Jesus não era um pacífico no sentido que nós entendemos, ele era pacificador. Se gasta para ajudar os irmãos. Enfrentou os fariseus, o açoite, o látego. Ele não foi omisso na sua prática do amor e do bem. É nesse sentido. Porque nós, buscando praticar o bem e o amor, nós vamos mexer com suscetibilidades. Isso não importa, o problema é de quem se tornar suscetível. Não importa, certo, amigos? Nosso trabalho é de fazer o bem, amar o próximo e ir passando. Diga lá, Luiz. Você está falando aí, eu não estou lembrando aonde que é, que Jesus mesmo fala em João, que eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo vos dá, né? Ou seja, a paz que ele nos traz é uma paz diferente da paz mundana, né? Sim. Justamente nesse ângulo que você está falando, né? Exatamente. Essa paz interesseira, aquela que até não... Esse não é esse espiritismo que fala da paz armada, né? Ou esse é Emmanuel que fala? É, paz armada. A paz armada, a Pax Romana, que era com base nas armas, certo? Então, esse aí é o ponto, pacificador. E a fé do santo. O santo é aquele que expressa a sua santificação
ao refletir o pensamento divino no esquema operacional do amor e de cooperação. Esse é o movimento da santificação, que na prática significa adotarmos o preceito: fora da caridade não há salvação. Certo? A Maria Helena levantou a mão. Pode falar, Helena. É para falar para o Luiz, que está em João 14, 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Sim. O nem se atemorize aí é o mais importante, em função das injunções sociais e ainda dificultam a expressão do pacificador em termos espírita ou evangélico. Muito bem, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E vi subir da terra outra besta. A primeira besta emergiu do mar, não é isso? Se não me falha a memória. Deixa eu me recordar aqui. Essa é a besta que é mais fácil de identificar, porque ela surge no mar, na sociedade. Agora, o nosso trabalho é descobrir a besta sutil que está na nossa intimidade, ainda não descoberta, que se expressa pelas imperfeições, que nós vamos mantendo, vamos acalentando. E essa está na intimidade dos seres, sutil. Então, a besta é a manifestação filosófica do mal, que é a insinuação do dragão. Então, até o movimento, o ensinamento espírita, por exemplo, chega para nós e vai evidenciando a besta, que até então nós não sabíamos que era besta. E vivíamos aquela vida natural, normal, mas já no sistema de acomodação. E é por isso que nós fomos chamados ao Espiritismo, muitos pela dor, uma pequena parte pelo amor, exatamente para sair do sistema acomodatício, milenar, em que nos mantemos. Eu vi que o Fernando levantou a mão. Fernando, subiu o texto para a gente? Ah, sim. O versículo 11. Aí, obrigado. Então, a nossa tese particular de entendimento da vida, na qual nós nos mantemos confortavelmente, e às vezes aí, em milênios, várias reencarnações, nos mantendo nesse sistema. Então, nós somos chamados a identificar essa besta que vai nos mantendo aí no plano do atraso. Então, aqueles que estão evoluindo, estão ascendendo na evolução natural, nas faixas da infância da humanidade, eles não representam a besta, meus amigos. A besta somos os imperfeitos, os que geramos a imperfeição. A besta não se encontra na faixa normal da evolução, no grupo dos espíritos na infância da humanidade. Não, a besta se encontra entre os escolados, os que já deveriam estar
vivenciando o Evangelho, mas estão acalentando a besta e o dragão na intimidade. Então, os movimentos hoje de terrorismo, pedofilia, materialismo, guerras, violência, prostituição, são realizações da besta interior, dos intelectualizados. Os intelectualizados europeus, norte-americanos, são os que mais despejaram. Os europeus já encerraram o seu movimento, mas os norte-americanos ainda continuam despejando bombas. Tem diminuído, porque nós já vivemos aí um momento de diminuição. A própria pandemia tem forçado as inteligências a trabalhar em outra área, buscarem a solução. E enquanto estamos trabalhando aí para buscar a solução, desenvolvendo vacinas, e de certa forma os movimentos bélicos diminuíram bastante no mundo. Temos aí, hoje, talvez só no Iêmen ainda, alguma atividade de mais forte expressão no mundo. E já demonstra aí, já aponta um avanço, uma transformação de maneira imperceptível. Então, hoje já existe a preocupação dos países mais ricos em fornecer a vacina para os países pobres, até por uma questão egoística mesmo, para que o vírus não alastre de novo nas suas regiões. Certo? Então, o movimento natural é nós identificarmos primeiro no outro. Trave o argueiro no olho do próximo, para depois identificar uma trave no nosso. Aí nós queremos, por exemplo, identificar a besta apocalíptica no mundo exterior. Ah, é o fulano. Ah, agora é o cicrano. Quando ela representa o somatório das parcelas da besta que cada um de nós tem e que forma um piso. Por exemplo, determinados elementos que têm uma evidente complicação no mundo interior, que se são eleitos no plano exterior da sociedade, eles são eleitos porque existe uma maioria que concorda, que se afiniza. Então, são eleitos. Isso aí nos vários países. Nos vários países democráticos, certo? Então, causa e efeito. É causa e efeito. Se alguém leva em cativeiro irá. Vamos lembrar que E aqui eu só quero fazer aqui uma analogia, sem atribuir esse símbolo a um determinado político, mas uma analogia que podemos fazer é com a eleição de Barrabás ao invés de Jesus pelo povo, a escolha. Pilatos deu a opção de escolha para o povo, porque ele reconheceu em Jesus um homem justo, que não tinha culpa, então ele ofereceu a oportunidade do povo escolher. E o povo escolheu Barrabás, que era assassino, homicida, ladrão, como está registrado no texto evangélico de João, se não me engano. Então o povo escolheu continuar sendo roubado, sendo assassinado. O povo escolheu o aguilhão da justiça, o escândalo necessário, quando poderia ter escolhido a misericórdia, a regeneração, o amor. Então, Ô, Júlio,
esse é o sistema. O sistema é esse. Na pauta da afinidade, o mundo exterior reflete o mundo interior da coletividade. Diga lá, Luiz. É como se, trazendo para os nossos dias de hoje, no campo filosófico, a gente, como espírita, adotarmos toda a linguagem e a filosofia espírita, mas, na hora da prática, nós abrirmos mão do que nós acreditamos, sacrificarmos o que nós acreditamos a favor dos nossos interesses momentâneos, né? Direcionando assim as nossas decisões, mesmo que para com isso vá trazer problemas não só para a gente no futuro, mas também para toda a comunidade naquele momento, né? Isso quando é feito de forma consciente é uma complicação. Mas, às vezes nós fazemos inconscientemente, até na pauta das melhores intenções. Vamos lembrar que nesse caso não tem culpa. Aprendemos no Livro dos Espíritos. Mas nós, por exemplo, nós no movimento espírita, nós temos permitido que o escândalo se instale, quando nós não levantamos as nossas vozes para demonstrar determinados erros que têm acontecido. Nós temos aí uma série de médiuns aí que vem psicografando complicações no movimento espírita. Não existe mais um controle generalizado universal do ensino dos espíritas, porque as instituições aí têm falhado nesse sentido, não existe. Elas perderam a autoridade em função do movimento político em que elas se mantêm, na pauta das ilusões. Então, não existe um conselho, porque não existe ninguém com autoridade suficiente para desenvolver um conselho que possa analisar determinadas obras e antes que elas sejam editadas. Então, os próprios médiuns psicografam e eles vão editando. Então, nós temos complicações aí, como uma mensagem que um famoso médium aí recebeu de um suposto médico espírita desencarnado, clamando os espíritas para abrir as casas espíritas, porque já passou dos limites esse movimento de fechamento das casas, segundo essa entidade. Contrariando norma sanitária, contrariando a ciência. Circulou aí, ó. Não sei se vocês viram aí, mas eu recebi. Médio aí que psicografa aí vários livros, são editados, as pessoas compram e vão mantendo o sistema, alimentando e retroalimentando. Então, esse é o estágio em que nós nos encontramos. A propósito, Júlio, eu tenho uma enteada que ela frequenta um centro, talvez seguindo essa linha, frequenta um centro do bairro União, e ela me disse que lá eles já estavam tendo reuniões presenciais. Eu falei com ela, não vá, porque não é aconselhável. Deve ser seguindo essa linha mesmo, né? O misticismo afastado da ciência, gente. Não tem sentido. Qual o propósito? E ela vai com 2 filhos, eu falei, não vá. Nós estamos sendo convidados a exercitar o espiritismo nos lares. A mensagem é clara. E nós não temos exercido a doutrina espírita nos lares e na sociedade. Então, agora nós somos chamados, forçados a exercer dentro dos lares, porque muitos de nós nos escondemos nas casas espíritas, inclusive
quando assumimos aí um grande número de tarefas, de atividades, e nós não damos conta das atividades, aí faltamos numa, faltamos noutra, nós vamos empurrando com a barriga a complicação. É uma complicação também. São pontos complexos. E você sabe que aqui eu falo, eu toco nesses assuntos. Porque nós não podemos inverter a equação. Inverter a equação, nós vamos. Já fizemos isso, né? Enquanto coletividade espírita, já fizemos. Transformamos a doutrina espírita numa nova religião mística, uma seita, que tem os seus notáveis, tem os seus líderes, tem uma hierarquia semelhante à de uma certa instituição, porque nós estamos estudando esse assunto aqui, ó, nesse capítulo 13. Então, o quadro é esse. O quadro é esse. Então, nós vemos que existe uma grande omissão no movimento espírita institucionalizado, em função das ligações políticas que se estabeleceram. Há muita complicação, não posso, evidentemente, falar aqui nesse trabalho. Tem coisas que eu não posso falar nem para vocês em particular, que eu tenho conhecimento sobre determinados médios, palestrantes, tem que ficar comigo, morrer comigo. Mas nós é que não podemos repetir, meus amigos. Podemos repetir essa situação, porque nós aqui nós estamos trabalhando para identificar a besta. O dragão, a fonte da complicação, porque a complicação está na sociedade. Agora, nós estamos identificando a fonte. Paulo vai dizer, de modo que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Hebreus. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui no encalço da besta. Nesse trabalho de identificar a besta, porque nós estamos trabalhando aqui, tratando aqui de cortar na carne, né? Então, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E vi subir da terra outra besta, então essa aí é a besta que nós identificamos na intimidade, tá? E ela começa a ser identificada, e a identificação vai se ampliando, até que nós conseguimos sanear o mundo interior. Sanear o mundo interior. E tinha 2 chifres. Os 2 chifres, nós temos aí... Os chifres simbolizam pontos de transferência do pensamento, da mentalidade. Pontos de transferência do pensamento, da mentalidade. Que na prática são a razão e o sentimento. São as 2 chifres também como antenas, por onde nós emitimos e captamos. Emitimos e captamos. Emitimos pelo sentimento, captamos pela mente. Ou melhor, nós captamos pelo sentimento, emitimos pela mente. A fonte de captação é o sentimento. A terra que se abre para receber a semente. O semeador saiu a semear. A semente cai aonde? Cai na terra.
simbolizando aí que a nossa contraparte que se sensibiliza com as ideias é o sentimento. Então, no caso de Jesus, que é o semeador divino, a sua semente caiu na terra árida, no pedregal, no pedregulho, no espinheiro. Então, é a nossa terra com relação ao pensamento de Jesus. Mas, se essa terra está árida, pedregosa, espinhenta, para a recepção do pensamento de Jesus, ela é fértil para as ideias contrárias. Porque as ideias contrárias é que formataram essa terra impermeável ao sentimento do Cristo. A contraparte. Por que a terra está pedregosa, está espinhosa, está refratária? Em função das ideias vigorantes, da intimidade, da filosofia, mentalidade. No caso, o materialismo, o dragão e as suas filosofias materialistas. Tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro, porque o sistema é o mesmo. O sistema é o mesmo, né? Razão e sentimento. As duas asas, os dois pontos de transferência, defesa e ataque, por onde as válvulas, por onde fluem, refluem, captam e emitem os apontamentos. Então, o sistema de exteriorização é o mesmo. Tanto é o mesmo e que naquele episódio do livro Libertação, quando da conversão, digamos assim, do Saldanha, lá naquela experiência que ele estava, se não me engano, envolvendo a Margarida, aquele episódio, logo que ele se abriu à evidência dos fatos, o instrutor convidou para dar passe. Aí o místico vai dizer assim, nossa, mas ele não fez nenhum curso preparatório, ele não fez as preparações, a limpeza e tal, não. O bem não pode perder tempo com burocracia, não, gente. O bem não pode perder tempo com burocracia, não. O bem está aí precisando ser feito. Nós aí estamos aí com, por exemplo, a grande necessidade espiritual de atendimento dos desencarnados. No nosso caso particular aqui, temos tido poucos médiums para operar nessa enfermagem espiritual. E nós vemos esse sistema em que nós ainda perdemos tempo com movimentação de vaso pelo templo ou com certas questões que já não cabem mais para nós aqui, que já temos aí 40, 50 anos de mediunidade no campo da desobsessão. Nós estamos perdendo tempo. Tempo precioso. O sofrimento do mundo espiritual é enorme. O desespero é enorme. E nós não temos sabido aproveitar as oportunidades. E esse aqui é o momento em que eu preciso falar isso, porque todos nós aqui somos adultos, maduros, somos mais crianças. Aqui está a paciência dos santos. Então, eu recomendo aí a todos que estão me ouvindo adotar isso aqui, ó. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Porque esse é o momento. Porque se eu estou na coordenação, eu tenho responsabilidade. Porque eu não estou na coordenação porque eu cheguei lá no Camilo Chaves e forcei a porta de entrada e me impus, não.
Eu estava em outra casa, inclusive, quando eu fui convocado para assumir o trabalho da coordenação no Camilo Chaves. Eu já trabalhava lá, mas eu precisei de trabalhar. É uma longa história. Em outro departamento, em função dos meus filhos pequenos, é uma longa história. E quando eles já estavam grandes, o Rogério me convocou. Então, meus amigos, sinto muito. Mas aqui eu preciso dizer algumas coisas. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao cordeiro, falava como o dragão. O dragão, então, meus amigos, é a fonte da complicação filosófica que vai se irradiar pela besta, que é o seu profeta, no campo da sociedade, nas obras, nas ações. A besta é a antítese do Cristo, que é a verdade. Certo? Então, gravitar para a unidade divina. Eis o fim de toda a humanidade. Para isso, 3 coisas são importantes, fundamentais: o amor, a justiça, o amor e a ciência. Então, a ciência, para quem insiste em abrir casa espírita, no movimento anti-ciência, já está na complicação. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a injustiça, o ódio e a mentira. Temos visto aí dirigentes de casas espíritas desencarnarem com Covid porque abriram as casas. Temos notícia. E aí? Como é que será que estão no mundo espiritual? Que Jesus os ilumine. É o que nós podemos aqui pedir. De acordo, amigos? Versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, no plano social, e vamos dar um mergulho aqui no plano social, certo? No plano interior do nosso campo de ação do Evangelho, é o falso profeta. Falso profeta. Certo? Agora, isso tem repercussão no mundo exterior, porque o falso profeta vai mantendo o sistema. Então, na primeira, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A primeira besta é simbolizada pelo Império Romano, historicamente falando. Primeiro o Império Romano. E a segunda besta, o Império Romano Místico, que herdou todo o sistema organizacional e estrutural do Império Romano. Por quê? Porque eram os mesmos espíritos romanos que foram se convertendo ao longo das existências ao cristianismo, mas não conseguiram romper a tendência. Então, se tinha, por exemplo, se a religião romana tinha o sumo pontífice, que era o Pontifex Maximus, Júlio César, todo imperador acumulava esse cargo, paralelamente ao do imperador. Então, na igreja foi criado o sumo pontífice, Papa. Certo? Então, o Império Romano, que é o símbolo do materialismo ou da besta, do sistema do dragão concretizado na Terra, hoje é o sistema materialista globalizado, Império Romano ampliado, digamos assim, globalizado,
E a segunda besta, hoje está espalhada no seio das religiões, todas elas, que são sistemas políticos utilitaristas que se infiltraram nas religiões e mantém toda essa estrutura de cunho que vem, se por um lado é necessário para determinadas coisas, por exemplo, a organização, as instituições estaduais, elas são importantes, inclusive do ponto de vista jurídico, para orientar as casas quanto às leis, os dispositivos complexos da manutenção de uma casa espírita. Então, precisa de uma assessoria. Agora, o problema é engessar o trabalho em função da questão política das instituições. Então, todo aquele esquema de troca de favores e vai por aí, foi também instaurado, né, daquela adulação aos amigos, colocar certas pessoas em certos cargos em função, porque essa pessoa vai abrir certa porta. Então, isso acontece, tem acontecido, e as complicações vão se instaurando, porque o sistema da vaidade vai sendo mantido e alimentado. Mantido e alimentado. Então, o trabalho para depois desmontar o sistema é difícil. Porque tem espíritos que fomos romanos e depois católicos, apostólicos romanos, que retornamos no seio do espiritismo para desmontar o sistema, e nós implantamos o sistema dentro do espiritismo. Não conseguimos. Implantamos o sistema em função das complicações. Então, o espiritismo perdeu seu caráter científico, experimental, filosófico, e enveredou pelo caminho da religião mística. Agora, para desmontar o sistema, demora. Porque o Espiritismo, nós já lemos aqui, vamos repetir. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, a mensagem do Espírito Israelita, o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Isso foi dito lá no século XIX. Não nos parece que a doutrina espírita cumpriu esse objetivo. Então, eu me lembro que quando eu iniciei na doutrina espírita, a gente costumava pensar que o espiritismo ia se alastrar pelo mundo, o mundo espírita. Não é isso que aconteceu, não. Aí nós temos que refletir que essa frase da alavanca, evidentemente que Deus não se utiliza só de uma alavanca. O espiritismo é uma das alavancas. Em outros países tem outros sistemas filosóficos. Na China, por exemplo, o confucionismo, o taoísmo. Não é? Porque nós acabamos gerando aqui uma certa casta que crê que fora do espiritismo não há salvação. Fora do Brasil também não há salvação, entendeu? O Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, deita-se sobre o berço esplêndido.
E os questionamentos deixam de ser feitos. Adotamos posicionamentos místicos. E o projeto, né, de alavanca extraordinária se perdeu. Se perdeu porque nós colocamos Kardec de lado, adotamos posicionamentos místicos, instauramos a confusão, dividimos. O lema do Império dos Romanos era dividir para governar. E do mundo espiritual, aqueles complexos da linha do dragão também buscam dividir para governar. Eles têm seus médiums. Então, meus amigos, aí a identificação aí das árvores e dos frutos é a critério de cada um. Eu, logicamente, que eu não vou ser imprudente de sair dando nomes aqui, certo? Afinal de contas, eu ainda tenho uma certa casca romana e ainda vou demorar a perder essa casca. Muito bem. Então, exerce o poder da primeira besta na sua presença. Então, esse movimento em que a besta ou o dragão se infiltrou, como começou a se infiltrar no cristianismo, ocorreu em 313, quando Constantino definiu o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E a complicação propriamente dita começou em 610 com a criação do papado e teve o seu último vagido, digamos assim, em 1870, quando os papas foram declarados infalíveis. Os 42 meses. 42 meses, tá? Nós já estudamos aqui. 1610 a 1870. 1870. Comentários aí, pessoal? Todo mundo caladinho. Quem quer fazer comentários, não? Vamos lá. E faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Porque o sistema religioso tradicional, místico, na prática, meus amigos, aqui propõe as barganhas, a adoração exterior, na prática, mantém-nos atrelados ao sistema materialista do dragão. Nós nos mantemos no sistema do dragão e, uma vez por semana, ou ocasionalmente, exercemos uma atividade periférica no templo, na pauta da adoração exterior, barganhamos para alcançar a salvação. Mas, infelizmente, o mundo espiritual está cheio desses irmãos que, em desespero, em dificuldade, por terem acreditado nesse sistema, que é muito conveniente, digamos, convenhamos. E nós mesmos nos acalentamos nesse sistema, se não estamos fazendo o mesmo nessa existência, pelo menos no passado, quando estivemos no seio da igreja. De acordo? Cuja chaga mortal fora curada. Então, cuja chaga mortal fora curada. Então, no plano histórico, o primeiro golpe na besta, Império Romano,
aquele sistema da perseguição, por exemplo, ao cristianismo, ocorreu em 313, com Constantino definindo o cristianismo como religião oficial. Deu um golpe na besta, não deu? Só que a besta é inteligente. A besta se insinuou, porque a besta somos nós, os espíritos que sistematicamente reencarnamos e vamos mantendo a ideia do dragão. Nós é que somos os mantenedores. O sistema não é místico. O sistema é empírico, vamos colocar assim, pragmático. Os encarnados é que ativam um ou outro sistema. Mantém, combate ou alimenta e retroalimenta o sistema. Os encarnados, porque os espíritos não exercem ação diante da matéria. Assim como Deus. Os espíritos, assim como Deus, precisam de médiums, profetas, multiplicadores. No mar da vida, meus amigos. Então, a nossa sutileza inferior, a sagacidade e a habilidade ancestral continua com seu vigor. E nós vamos dando os nossos jeitinhos para nos manter no mesmo sistema. Manter no mesmo sistema. Certo, meus amigos? Eu não quero desanimar ninguém, não, mas quando a gente abraça, eu vou falar aqui com sinceridade, abrindo o coração com os amigos. Quando nós abraçamos muitas tarefas na casa espírita, nós ficamos sem tempo do mergulho interior. Nós podemos nos iludir e enganar, achando que nós estamos muito bem porque temos muitas tarefas, mas nós estamos, muitas vezes, agindo como os funcionários públicos carreiristas, fazendo carreira no movimento espírita. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E eu falo aqui com o coração aberto com os amigos, porque eu sei que temos muitos companheiros aí que têm muitas tarefas. Então, é preciso ter aí essa visão para a gente não estar se escondendo, né? Porque nós já estamos estudando em Gênesis. Adão e Eva viram a sua nudez e esconderam entre as árvores. Porque não é pelo muito, meus amigos, de tarefa que nós vamos ser reconhecidos no mundo espiritual, não. Porque onde o cristianismo precisa ser manifestado, preferencialmente, é na praça pública. Não é? Na praça pública. Na família. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo. Às vezes o elemento assume tanta tarefa que às vezes o filho chega para ele para falar uma coisa, não, agora não posso, agora eu tenho que preparar aqui uma palestra. É o mesmo movimento do materialista, que está lá trabalhando, esfalfando no trabalho, não tem tempo para conversar com o filho. Mesmo sistema, meus amigos. Infelizmente. Porque nós temos aí na seara espírita elementos que terceirizam. Terceirizam. Tem staff de assessores que organizam muitas coisas. Então a gente acaba entrando numa aura de supostos missionários,
trabalhadores e, infelizmente, podemos chegar decepcionados no mundo espiritual. É um alerta que eu faço. Você sabe que eu não sou de abraçar aquilo que eu não dou conta. Para poder dizer que eu estou nesse cargo ou naquele, eu nunca fui desse. Eu nunca tive esse tipo de posicionamento. Porque a gente acaba complicando a própria situação, complicando o que é mais grave, a própria instituição, né? O espiritismo. Então, são pontos aí para os amigos meditarem, tá? Eu não estou querendo aqui desanimar ninguém, e nem dizendo que esse ou aquele está assumindo mais coisa do que deveria, mas acontece que o cobertor começa a fazer falta em alguma área. E eu jamais troquei, e aqui eu vou dar o testemunho pessoal, eu jamais troquei a tarefa de desobsessão por quaisquer outras tarefas. Jamais. Esse é um movimento também equivocado que a gente vê. Eu agora vou sair da desobsessão porque eles me convidaram para ser um secretário do adjunto do fulano de tal, lá não sei aonde. Eu falo, se alguém falasse comigo, você vai com Deus. Vai como o Chico falou para o Valdo Vieira, vai com Deus, mas eu vou te esperar lá na frente. Porque é um desvio, meus amigos. É um desvio de função. Desvio de função. Eu estou falando isso porque eu tenho um amigo particular, que é palestrante, e quando eu convidei para visitar a nossa reunião, depois eu convidei para ele ficar. Não, eu já participei muito tempo de desobsessão, agora eu estou nessa área que eu estou aqui. Quer dizer, agora eu estou numa situação melhor, né? Entendeu? Como um palestrante no Camilo Chaves uma vez que falou que o pessoal me contou que eu não estava no dia, né? Vocês devem se esforçar para fazer como eu, que hoje eu só fico fazendo palestra, já passei pelas tarefas, agora meu papel é fazer tarefa. Vai com Deus. Aconteceu lá no Camilo Chaves. Meus amigos, são as sutilezas da besta. Sutileza da besta. Não é? Tem uma tarefa que o Chico Xavier também, ele e o Arnaldo Rocha, não largaram em hipótese nenhuma. Sabe qual foi? Desobsessão. Chico e Arnaldo Rocha jamais deixaram a desobsessão. Então, alerta para nós. Nós somos médios, nos candidatamos. Se nos candidatamos, é porque temos compromisso. Então, vamos estar atentos, porque é o movimento da sutileza, da ilusão, que salteia a inteligência, vai pegando a gente pela beirada, viu? Então, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E na semana que vem, nós continuamos daí, né? Porque nós também, a nossa adesão ao Espiritismo curou uma chaga mortal. Agora, se ela vai abrir de novo, corre por nossa conta. E na semana que vem nós vamos iniciar, ou vamos trabalhar o versículo 13, que faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens.
E Jesus nos abençoe, hoje e sempre.